Olá, estudantes do Goiás Tech, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem, suas tecnologias, língua portuguesa, professor Ivair. Olá, professores presenciais, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa sala de aula hoje, trabalhando, claro, o anúncio publicitário, né? Então, nós começamos a falar um pouco sobre esse gênero, não é novidade, porém é importante que a gente esteja aí recordando, né? Como que se caracteriza esse texto publicitário, de acordo com o Revisa Goiás. E para hoje, terça-feira, véspera de feriado, desejamos vocês um excelente dia, até o último minutinho, ok? Acreditar é multiplicar as possibilidades de fazer acontecer. E aí, terceirão, vocês estão firmes e fortes nesta manhã de terça-feira? Então tá bacana. Conta aí com vocês. Nós faremos aí uma breve revisão sobre o anúncio publicitário, faremos as correções das nossas atividades e, claro, tenho aí alguns vídeos das escolas, né, que nos mandaram aí, vamos estar divulgando aí junto a vocês o trabalho que tem sido realizado. E desde já eu agradeço a todos pela colaboração, pela participação, né, e aquelas escolas que estão aguardando, tá? Que a gente possa fazer a exibição aqui do trabalho de vocês, aguardem, é com calma, é com paciência, porque muitas vezes precisa de uma reedição para facilitar o trabalho, tá ok? Então são várias pessoas envolvidas para apresentar o melhor possível para todos vocês. Lembra, ontem nós falamos sobre os textos multimodais, então são as várias formas de comunicação a partir de um texto. Então, quando você lê um conto, você tem aí uma linguagem verbal, somente a linguagem verbal. Ali o autor passa de forma criativa, lírica, né, a sua concepção de mundo quando ele está narrando, né, uma determinada situação. Em outros momentos, nós vamos encontrar textos cuja composição, além da linguagem verbal, ela vem unida às imagens. Então, os anúncios publicitários, as charges, os cartoons, as histórias em quadrinhos e, claro, nós temos outros formatos de textos multimodais. Quando nós assistimos à TV, por exemplo, né, essa comunicação ela é estabelecida, né, a partir de duas situações. Nós podemos vê-la através da linguagem verbal falada, através dos gestos e imagens. Então, é quando nós utilizamos mais de uma linguagem. Então, quando nós falamos em textos multimodais, né, e a sua construção, a argumentativa também ela serve para redação, porque nós vamos fazer uma leitura de um determinado texto, cuja composição nós teremos a linguagem verbal, que ela pode ser oral, a fala, ou a escrita. E, claro, podemos encontrar também a linguagem não verbal, que ela é visual. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? E a gente precisa entender que esses textos multimodais, eles estão presentes também em muitas propostas de redação, como, por exemplo, a do Enem. Então, tem lá a apresentação desses textos, o texto 1, texto 2, e muitas vezes algum desses textos motivadores, ele carece de uma interpretação. Dá uma olhadinha aqui na tela. Véspera do Dia do Trabalhador, precisamos, então, refletir, por exemplo, essa situação. Então, nós temos que fazer uma leitura da imagem, né? Então, nós vemos aqui que a fisionomia das pessoas não são as mais animadoras possíveis. Começa por aí. Vemos aqui no jornal a data, 1º de maio, e aí, olha só, aqui acorrentada ao pé do trabalhador nós temos Previdência trabalhista, previdência, contribuição. Quantos anos de contribuição um trabalhador precisa, de fato, né, devolver à União, para que quando ele chegar numa determinada idade, em que ele não tem mais força para o trabalho, né, para ele se prover a partir daquilo que ele contribuiu a vida toda. Então, nós vemos na legislação inúmeras mudanças, né, sempre dificultando e até colocando, né, uma data mais longínqua, né? Você precisa estar bem velhinho mesmo para aposentar e olha lá se aposentar. Então aqui, nessa perspectiva deste cartoon, eu não entendo, é o dia do trabalhador, do trabalho ou do trabalhador? Com essas reformas é dia do sofredor. E aqui nós vemos uma crítica, né, que nos leva a refletir justamente sobre essa questão.
o trabalhador, a sua contribuição e quanto vale, né, a sua força de trabalho. E a gente precisa, portanto, então, refletir sobre essas situações, né? Quanto vale a força de trabalho? O que se constrói ao longo de uma vida de trabalho? Então, são reflexões, é uma crítica e uma autocrítica que nós precisamos, né, sempre estabelecer a partir no dia 1º de maio. Não é dia de comemoração, é dia de reflexão e a gente precisa, de fato, entender, né, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres e, claro, entender que a sua força de trabalho, dos seus pais, né, da sua família, é que contribui para alavancar, né, a União, o nosso país. Então, nós trabalhamos, somos nós que construímos essa nação, a força do nosso trabalho. Pois bem, então temos essa crítica acirrada, né? E, principalmente a galerinha mais jovem, né, precisam refletir sobre essa questão, né? Nós somos contribuintes, trabalhadores ativos e tem aquela galera, né, uma parcela grande da sociedade que já são os inativos, enfim. Então, prestar atenção sobre isso, né? Então, a gente precisa sempre refletir sobre esses recursos linguísticos e, claro, os efeitos de sentido provocado pelo modo imperativo. Lembra que ontem nós fizemos? Olha uma outra aqui para refletirmos o dia do trabalho ou do trabalhador. Se puder, traga comida para a gente, pai. Opa! E aí, é uma outra reflexão sobre esse trabalhador, né, que são os entregadores aí das comidas, né, das guloseimas, mas muitas vezes ele está fora de casa 80 horas. Eu li ontem uma matéria sobre isso. Muitas vezes passam sede, né, não tem tempo para tomar uma água ou mesmo para se alimentar. 80 horas de trabalho semanais. Então fica a reflexão. Sobre o anúncio publicitário, nós vamos perceber uma linguagem híbrida, né? Imagens e também a linguagem verbal. E isso vai proporcionar o entendimento. Olha isso aqui, o verbo no imperativo. Esqueça um livro e espalhe conhecimento. Projeto de incentivo à leitura, né, e compartilhando conhecimento. Esqueçam livros em lugares públicos, para que outras pessoas tenham acesso, é uma campanha. Olha esse outro, incentivo à leitura, campanha para arrecadação de livros infantis, juvenis e ilustrados e também gibis. Doe, olha o verbo no imperativo. É importante a gente perceber essa ordem, né? Então, o anúncio publicitário, ele tem a função, né, de fato, de persuadir, de induzir o cliente a comprar algo, adquirir um serviço. Preste atenção sempre nas formas verbais no imperativo, que dá essa ordem, né? Olha, pare, estude, são ordens. Ontem nós vimos como que se forma, só para vocês terem noção, o verbo no imperativo afirmativo, que indicam ordem, e ele traz para nós o quê? Né? O tempo presente do indicativo e do subjuntivo, que forma, portanto, essa ordem, esse imperativo. Verbos no imperativo que dão ordem, visite, faça, compre, experimente, né? Temos as campanhas institucionais, as promocionais e também as educativas. Vamos às atividades? Correção, chama! Esses dois textos para serem analisados e a pergunta era justamente, né? Descreva o que você vê no texto 1 e no texto 2. Então, a importante é que você tenha percebido que no texto 1 predomina a cor azul em vários tons, a imagem de duas mãos amparando, né, uma provável gota d'água. Dentro da gota d'água é possível inferir o mundo, a natureza, e na imagem aparece ainda um texto escrito. Olha só, as palavras, né, as siglas. Pode ser observado também a cor verde, destacando o Dia Mundial da Água. No segundo texto, nós vemos que trata-se somente da linguagem não verbal, né? Predomina a cor verde e a imagem duas mãos amparando uma provável gota d'água e pode inferir que dentro dessa gota d'água está o mundo e a natureza. Então são textos similares, porém um em linguagem verbal e o outro sem linguagem verbal. Então olha só, essas imagens, né,
são idênticas, o que aparece, né? O que não aparece no texto 2 é apenas o texto escrito. Então, nós percebemos que a ideia são as mesmas, né? Qual dos textos apresenta apenas a linguagem não verbal? Evidentemente que é o texto 2, só ele não apresenta. Sem água não há vida. Nas palavras destacadas quanto à classe gramatical, então seria que água, né, vida, nós estamos tratando de substantivos, né, porque eles nomeiam, né. Temos aqui, o texto 1 foi escrito com qual objetivo? Qual é a função social desse texto? Divulgar o Dia Mundial da Água, que foi no dia 22 de março. Qual é a principal informação do texto? É mostrar que sem água não existe vida no mundo. O texto 1 consegue convencer, persuadir o leitor? Bom, com certeza sim, né? Então, além das imagens, das cores, o texto traz a mensagem escrita e esse aspecto torna o texto mais persuasivo. É uma ferramenta discursiva que tenta aí, de fato, convencer o leitor, né? Retire do trecho sem água não há vida o verbo, né, que pode ser substituído por existir sem alterar o sentido. Então é o verbo haver aqui, ó. Sem água não há vida. Na 10ª aqui nós temos construa um comentário justificando por que todos os organismos vivos na Terra dependem da água para a sua existência. E essa é fácil, é um texto argumentativo, e aí fica por sua conta, né? Por que é importantíssimo a água para a existência de todos os seres vivos. E aí você tem que fazer uma pesquisa lá na biologia, né, perceber o seu cotidiano e, claro, né, observando que sem água é quase que impossível. É inviável um dia na vida de um ser humano sem água. Enfim, construa aí o seu argumento da melhor forma possível, ok? Bom, a aula de hoje é isso já sobre o texto publicitário. E agora, olha só, no pódio das atividades nós fizemos a edição dos vídeos de algumas escolas que nos mandaram o material. Então vamos conferir? No pódio das atividades chama... Bom dia pessoal, meu nome é Yuri, sou aluno aqui do Colégio Estadual Olímpio Pereira de Castro, extensão Cabeceira Alta. Vou ler o poema de Cecília Meirelles, Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdido à minha face. Bom dia pessoal, meu nome é João Pedro, sou do Colégio Estadual Olímpio Pereira, venho apresentar um poema sobre o saldo da vida. Quando olho para trás e somos o que já vivi, entre dores e tropeços é tudo que eu já senti. O saldo é positivo, vivi e ainda estou vivo, fui feliz até aqui. Tive sorte de ter muita
mais alegria do que dor e tristeza, e na frente a agonia vier, que muito pode esperar, não esquecer do que já vivi e fui feliz até hoje. Do autor Giniano de Guimarães. Bom dia, meu nome é Igor, sou do Colégio Olinto Pereira de Castro. Eu vou ler um poema Contagem Regressiva de Ana Cristina César. Acreditei que se amasse de novo, esqueceria outros, pelo menos 3 ou 4 rostos que amei. Num delírio de arquivística, organizei a memória em alfabetos, como quem canta carneiros e amansa. No entanto, flanco aberto não esqueço, e amo em ti outros rostos. Meu nome é Yuri, sou aluno do Colégio Estadual Olinto Pereira de Castro, extensão Cabeceira Alta. Vou ler o poema do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei do meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Pessoal, meu nome é Maria Eduarda, minha professora se chama Suela. Eu sou da extensão da Enredo Cabeceira Alta, só que meu colégio é o Olinto Pereira de Castro. Eu escolhi um poema cuja autora se chama Mila Santos e a titularização é Dentro de Mim há Vários Mundos. Então eu vou começar a ler para vocês entenderem qual que ela escreveu. Dentro de mim há vários mundos, um é calmo, o outro é louco. Um voa com o tempo, o outro corre pouco. Um acredita cegamente, o outro desconfia de tudo. Um fala demais, o outro é mudo. Pela participação, galerinha dos colégios aí participando conosco. E daqui a pouquinho nós vamos chamar um outro vídeo. E aproveita o momento aí para mandar um abração para a galera do Colégio Estadual Salomão Elias Abdon, lá da CRED Águas Lindas, professora Patrícia Góes, o Caio Eduardo mandando um alô, o Ramon também do Colégio Salomão Elias, e também a Thalia Lima mandando um alô para toda a galera da terceira série da Escola Estadual Avelino Martins Rodrigues. Muito obrigado pela participação. Estamos aí contemplando o trabalho de vocês. Temos mais vídeo aí, vamos lá? Vamos chamar mais um vídeo aí do trabalho que vocês nos apresentaram nesta semana. Chama! Bom dia, meu nome é Fernanda Silva e hoje vou ler um poema de Fernando Pessoa. Eu amo tudo o que foi, tudo que já não é, a dor que já não me dói, a antiga e errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou a alegria só porque foi e voou, e hoje já é outro dia. Agora de autoria minha, cujo tema é do que gosto. Gosto de luz, de raios de sol, do brilho que vem do girassol. Gosto de manhãs, da brisa, gotas de orvalho, o doce canto de pássaros. Gosto da luz que substitui a solidão da escuridão. Do contrário, o escuro também traz raios. Gosto de estrelas, da lua que me atrai, da beleza da natureza. Gosto da dureza, dureza em amar, em sentir, em chorar. Gosto da dureza de viver. Gosto do amor, de sentir amor, de ser amada. E como não gostar? Tudo que se é belo me é revelado. O amor com que amo é priorizado. Gosto da vida, de viver. Bom dia, meu nome é Vitória, sou do Colégio Estadual Alda Ferreira. Sou da terceira série e hoje eu vim contar um poema da autora Cecília Meireles. Chama Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim tão calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Agora o meu poema. Eu suportei ver a pessoa que mais amei na vida em um caixão. Creio que agora sou capaz de suportar tudo. Essa dor imensa, esse vazio que ecoa no peito, é a prova de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, nem mesmo a da morte. A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com cada lágrima que cai, fortaleça a memória de um amor, que o tempo não apagará. E na força desse amor encontre coragem para seguir em frente, para encarar cada novo dia, com esperança e resiliência. Pois se tem algo que essa perda me ensinou, é que a vida continua e o amor nunca morre. Bom dia, eu sou a Maria Eduarda, eu sou aluna do Colégio Estadual de Educação do Campo Alda Ferreira, da terceira A. E agora eu vou ler um poema de Mário Quintana, 666.
A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora, é tarde demais para se reprovar. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. Eu iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das obras. Agora, o meu poema se chama Chuva e Paz. Dia nublado, pouca luz do sol, cheiro refrescante de terra molhada. O sigilo reconfortante som de pingos de chuva caindo do telhado. Uma brisa gelada batendo no rosto. Um café quentinho para aquecer. Na TV, um filme clichê. Instantes preciosos de paz. Tanto interna quanto externa. Momentos que a angústia e a ansiedade dão uma pausa. E no consciente, há um silêncio confortável. Aquela sensação de que não importa o que vai acontecer, o que você vai fazer e como vai agir. Ou falam de você. Momentos raros e únicos, com aquela sensação que somente esses dias nublados podem trazer. Oi, eu sou a Jaira Damasceno de Souza, estudo no Colégio Estadual Alcântara de Carvalho, de Jataí, Goiás, professora Nília. Eu vou apresentar o poema Toada do Amor, de Carlos Drummond. É um amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida, a gente vive e depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem, mas se não fosse ele também, que graça a vida tinha. Mariquita, dá cá o pito, no teu pito está o infinito. Olá, meu nome é Vivian, sou estudante da Escola Estadual Dona Clotilde de Costa, da terceira série do ensino médio da modalidade Goiás Tech, da CREA de Piracanjuba. E hoje eu vim recitar um poema do Sarau literário do professor Ivair. O poema é de William Shakespeare, soneto 18. Se te compara um dia de verão, és por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão, e o tempo do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia, na terna mutação da natureza. Em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nestas linhas com o tempo crescerás, e enquanto nessa terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Ok, valeu, galera. Muito obrigado pela participação. E olha só, a proposta é justamente essa, que a gente tenha um contato com a literatura, com os poemas. E fica a dica, né? Leia, procurem outros autores e que você se delicie, né? No lirismo, a partir dessa expressão bem subjetiva de cada autor, compondo aí a sua visão de mundo sobre as mais diversas temáticas. Muito obrigado a galera que está participando. Continue aí firmes e fortes na leitura, nessa busca incessante, ok? Vamos para as nossas atividades? Ok, galera, então para hoje, olha só, vocês irão construir um anúncio publicitário. Falamos hoje muito em leitura e o tema é esse aqui, olha, a importância de ler. E eu quero que vocês frisem aí, olha, os temas, os melhores contos do Bernardo Ellis e a Casa Velha da Ponte, né, da Cora Coralina. Então, a importância de ler, e eu quero que vocês façam uma divulgação de modo especial sobre o nosso projeto de leitura, tá ok? Então, façam, né, um esboço, seja cartazes, se quiserem gravar vídeos, né, é claro, usando da maior criatividade possível, trazendo elementos, enfim, vocês têm uma pegada muito boa aí na edição dos vídeos. Então, para hoje é a construção desse anúncio publicitário e desejo desde já um ótimo trabalho e, claro, desejo aí um feliz feriado na quarta-feira. Forte abraço, beijo no coração e até a semana que vem. Agora é com vocês, hora de praticar. Partiu!